E aí, meu queridão, preparado para encarar aí mais um pouco de nacionalidade? Estamos analisando a terceira espécie de direitos fundamentais, direitos de nacionalidade, sempre muito cobrado em prova. Agora nós vamos analisar a segunda regra, já estudamos na aula anterior as regras de nacionalidade originária, agora vamos ver as regras de nacionalidade secundária. Como se faz para ser naturalizado no Brasil? Né? Então a Constituição vai trazer no artigo 12, inciso 2, duas regrinhas aqui bacanas. A primeira regrinha, a linha A, os que na forma da lei serão brasileiros naturalizados, que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. E a linha B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes da República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram nacionalidade brasileira. Então, vamos avançar, vamos voltar aqui na linha A, que eu quero primeiro destrinchar as regrinhas aqui. Quando você pega a linha A e a linha B e compara, você já vê algumas coisas aqui que são chaves. Tá? No próprio texto constitucional, primeiro, aqui ele fala, os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa, residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Isso aqui já é a primeira característica dessa nacionalidade da linha A. Que aqui nós temos a chamada naturalização, guarde isso, naturalização ordinária. Naturalização ordinária. Esse é o nome que a doutrina deu para a naturalização da linha A. Ou seja, ela é destinada para os originários de país de língua portuguesa, apenas tem que ter residência por um ano no Brasil, ininterruptos e tem que ter idoneidade moral. Juntou esses requisitos, naturalização ordinária. Por que no início ele fala os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral? Quando ele se refere aqui à lei, esta lei é a Lei 6.815. Lei 6.815. Essa lei, ela vai trazer outras regras para a naturalização ordinária. Essas regras aqui, existem várias, dentre as quais pode citar, por exemplo, tem que ter 4 anos de residência no Brasil. Veja que a regra de 4 anos é flexibilizada quando o cara é originário de país de língua portuguesa. Porque se o cara é originário de país de língua portuguesa, precisa apenas de 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Lá vai ter outras regras. E o cara que é originário de país de língua portuguesa não vai precisar cumprir todas as regras da lei. Ok? Lá na lei tem a naturalização ordinária, com as regras que são o padrão. Aqui na Constituição, ele vai trazer essa naturalização ordinária com um benefício para quem for originário de país de língua portuguesa. Quem que são os originários de país de língua portuguesa? Qualquer pessoa que nasce num país que a língua oficial é língua portuguesa. Como, por exemplo, Portugal, Timor-Leste, Portugal, tem Timor-Leste, uma porrada de país que fala língua portuguesa. Nasceu dentro deste país, você vai ter o benefício de, no Brasil, se tornar um brasileiro naturalizado, tendo residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Apenas isso, ok? Um detalhe interessante é que, se você requerer a naturalização com base nesta regra, o Brasil dá a naturalização se quiser. Então, a decisão do governo brasileiro de conceder a naturalização com base na linha A, ela é discricionária. Ela é um ato de soberania nacional. O Brasil vai dar a naturalização se ele tiver afim. Show de bola? Essa aqui é a primeira naturalização que nós temos aí no artigo 12, inciso 2. Analisando agora a linha B. Nós temos a outra espécie de naturalização. Essa outra espécie, a doutrina vai classificar ela de naturalização
naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária ou quinzenária. Significa dizer que o estrangeiro que tiver no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, ele terá direito a se tornar um brasileiro naturalizado, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Se você voltar na linha A, aí no seu material, você vai ver que no finalzinho da linha A não tem essa condição desde que requeira. Faço uma pergunta para você boa de prova. Tem como se naturalizar com base na linha A de forma automática? Tipo, completou o requisito, pronto, se naturaliza, não precisa requerer? Será que tem essa naturalização que a doutrina chama de tácita no Brasil? Será que existe naturalização tácita ou automática no Brasil? Não. Mesmo na linha A, não tendo este desde que requeira a nacionalidade brasileira, ali você tem que requerer. Porque qualquer forma de naturalização no Brasil tem que ser requerida. Não existe a naturalização tácita. Ok? Outro detalhe interessante. Aqui é para estrangeiro de qualquer nacionalidade. Ou seja, você pode ter nascido em qualquer lugar do mundo. Chegou no Brasil, morou 15 anos ininterruptos, não tem nenhuma condenação penal, pode requerer a naturalização. Pergunto. Se você requerer com base nos requisitos da linha B, o Brasil é obrigado a te dar? Sim. Aqui trata-se de um direito subjetivo. Aqui você vai optar pela nacionalidade brasileira e uma vez preenchidos esses requisitos, o Brasil é obrigado a te conceder a naturalização. E por que os tribunais brasileiros entendem dessa forma? Que gera um direito subjetivo aqui. Porque o cara que morar mais de 15 anos ininterruptos no Brasil e não tem condenação penal, ele já demonstrou interesse suficiente de que ele está a fim de morar no Brasil. E que ele pode ser um bom brasileiro, porque ele não tem nenhuma condenação penal. Entenderam a ideia? Por isso que aqui vai gerar direito subjetivo. Tá? Então, essas diferençazinhas são muito importantes entre a e a B. Geralmente são trabalhadas em prova. Então, A, originário para a língua portuguesa. B, qualquer nacionalidade. A, o ano ininterrupto. B, 15 anos. A, tem que ter idoneidade moral. A linha B, não pode ter condenação penal. Só esses requisitos, quando misturados, já dão excelentes questões de prova. Cuidado com isso aqui. Show de bola até aqui? Estas são as regras para se naturalizar no Brasil. Cuidado com elas. Para fechar, uma perguntinha final. As hipóteses de naturalização que estão na Constituição são um rol de naturalização taxativo ou exemplificativo? O que você acha? O que você acha? Trata-se de um rol exemplificativo. Por quê? Por força da linha A, que traz as hipóteses de naturalização ordinária também na legislação especial. Lá na Lei 6.815, que é o Estatuto Estrangeiro, também terão outras regras de naturalização, como, por exemplo, a radicação precoce ou a própria naturalização para colação de grau de nível superior. Também são hipóteses previstas na lei especial de naturalização ordinária. Show de bola até aqui? Podemos avançar? Avançando, então, temos uma nova regrinha aqui, também muito legal para a sua prova, que é a figura do português equiparado. Pode aparecer na tua prova o termo português equiparado com outro nome, quase nacional. Então, português equiparado e quase nacional são o mesmo instituto jurídico. E eles se referem à figura do português de Portugal, que vai ter um benefício no Brasil. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, português equiparado ou quase nacional. Esse tratamento aqui não se confunde com naturalização. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é naturalização. O cara, ele continua estrangeiro, ele é português. Ele está baseado num acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal. No sentido de que
O brasileiro em Portugal, ele poderá ser tratado como português, e o português no Brasil será tratado como se fosse um brasileiro. Este tratamento equiparado, ele não se confunde com naturalização. Porque aqui o cara é tratado como se fosse um brasileiro. Ok? Veja, o português com residência permanente, ele é tratado, ele vai ter atribuído a ele os direitos inerentes ao brasileiro. Não é naturalização. É só direito de brasileiro. Ok? Um outro detalhe interessante é que a Constituição não especifica que tipo de brasileiro, e a banca gosta de perguntar isso em prova. Então, a ele é atribuído os direitos de que tipo de brasileiro? Brasileiro nato ou naturalizado? Ó, considerando esse detalhe, salvo os casos previstos nessa Constituição, o único que vai ter ressalva de tratamento, que nós veremos logo a seguir, é o brasileiro naturalizado. Logo, este brasileiro aqui, que a Constituição se refere, é um brasileiro naturalizado. Então, o português equiparado é equiparado a um brasileiro naturalizado. Ok? Outro detalhe. A Constituição não fala, mas essa residência permanente no país precisa de um prazo de 1 ano de residência para ser considerada residência permanente no país. Tranquilo? Queridos, te pergunto, se o português é equiparado, ele vai ter direito de brasileiro naturalizado, vai ser tratado como brasileiro naturalizado. Pergunto para você. O português equiparado, ele pode fazer concurso público, por exemplo, para, para o INSS, técnico da Seguridade Social. Se você olhar os cargos no Brasil em que estrangeiros podem fazer, pergunto para você, estrangeiro pode fazer concurso no Brasil? Sim. Qualquer concurso? Não. Os únicos concursos que estrangeiros podem fazer no Brasil, nós teremos essa aula lá na frente, são os concursos que estão relacionados aí às atividades em universidades e instituições de pesquisa científica. Ou seja, para professor e pesquisador. Ou seja, estrangeiro pode ser técnico da Seguridade Social do INSS? Não. E o português equiparado? Pode? Pode. Tanto que está previsto no próprio edital. Se você pegar o edital do último concurso do INSS, você verá exatamente esse requisito lá. Ser brasileiro nato naturalizado ou português equiparado. Ok? E assim o cara pode ser policial federal também? Lógico que pode. Português equiparado, mesmo não sendo brasileiro, pode ser um policial federal. Olha que curioso. Tá, Daniel. E se cair na minha prova assim, então? Um estrangeiro pode ser policial federal. Você vai marcar certo ou errado? Errado. Estrangeiro não pode ser policial federal. Ah, Daniel, mas o português equiparado é estrangeiro. É. E por que está errado? Cuidado com isso em prova. Eu só posso pensar no português equiparado numa questão de prova se a questão de prova trouxer algum indício do português equiparado. Então seria assim. Estrangeiro não pode ser policial federal. Mas o português equiparado pode. Aí estaria certo. Então, não pense no português equiparado se a questão da prova não trouxer referência ao português equiparado. Senão você vai errar a questão. Um outro exemplo aqui bacana. Estrangeiro tem direito político no Brasil? Não. Nós vamos estudar daqui a pouco e vamos ver que o estrangeiro ele não tem direito político no Brasil. Ele, inclusive, é proibido, ele é inalistável. Ok? Tá. O português equiparado, ele tem direito político no Brasil? Sim ou não? Sim, porque ele é equiparado a um brasileiro naturalizado. Olha só que legal. Tá, Daniel, se cair na minha prova assim, estrangeiro não tem direito político no Brasil? Não, não tem direito político no Brasil. Mas se ele trouxer, estrangeiro não tem direito político no Brasil, mas o português equiparado pode ter, aí você vai marcar certo. Por quê? Porque você só pode pensar no português equiparado, que é estrangeiro, quando a questão falar sobre português equiparado. Não abre exceção, senão você vai errar questões de prova. Show de bola aqui? Questãozinha top aí para a sua prova sobre português equiparado. Vamos avançando aqui. Avançando, nós temos agora aí uma outra regrinha, que são as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Pergunta, será que pode? Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então,
a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Queridos, questãozinha muito top para a sua prova. Cuidado, hein? A lei não pode, salvo nos casos previstos na Constituição. Significa, então, existe diferença, existe distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Sim. Se a Constituição falou que a lei não pode estabelecer distinção, salvo nos casos previstos na Constituição, significa, então, que pode, quando o caso estiver previsto na Constituição. E é isso que nós vamos ver agora. Quais as situações em que o brasileiro nato e o naturalizado são tratados de forma diferente? E são 4 regrinhas bem legais para a sua prova. Primeira regra de distinção entre brasileiro nato e naturalizado é na regra de extradição. Artigo 5º da Constituição, inciso 51 do artigo 5º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Ou seja, se nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, ele está dizendo que o nato não pode, mas o naturalizado pode ser extraditado. Essa é a primeira diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Extradição. Brasileiro nato não pode ser extraditado, enquanto que o naturalizado pode. Ok? Segunda distinção. Essa distinção está nas cadeiras do Conselho da República. Artigo 89, inciso 7 diz assim: dentro do Conselho da República existem 6 cidadãos brasileiros natos. Então tem 6 cadeiras dentro do Conselho da República, que é composto de mais pessoas, tá? 6 cadeiras são reservadas para brasileiros natos. Cuidado com isso aqui em prova. Não são todos os membros do Conselho da República que são brasileiros natos, apenas a exigência, além de existirem algumas pessoas que são brasileiros natos, ele tem essa exigência de 6 cidadãos brasileiros natos aqui. Outra distinção entre nato e naturalizado. Tá? Terceira diferença entre nato e naturalizado: propriedade de empresa jornalística no Brasil. O artigo 222 diz assim: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, para ser proprietário de empresa jornalística, segundo a regra, nós temos exceção dentro desse artigo 222, mas aqui é a regra, ou o cara é brasileiro nato, ou naturalizado há mais de 10 anos. Veja que para o naturalizado, não basta ser naturalizado. Ele tem que ser naturalizado há mais de 10 anos para ser proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão no Brasil. Show de bola? Seria essa aqui a terceira situação de tratamento diferenciado entre nato e naturalizado. Quarta distinção, e sem dúvida alguma a mais cobrada em prova, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, os cargos privativos de brasileiros natos. Cuidado com isso aqui. Tem que decorar? Tem. Repita milhões de vezes, cara, porque é impossível tu fazer uma prova que não te pergunte isso aqui pelo menos uma vez na sua vida de concurseiro. Tá? Questãozinha que sempre aparece. São privativos de brasileiro nato os cargos 1. Presidente e vice-presidente da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado Federal. 4. Ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Carreira diplomática. 6. Oficial das Forças Armadas. 7. Ministro de Estado da Defesa. Então, decorou, acertou a questão de prova. E aí agora a gente vai trazer aqui algumas peripécias aí feitas pelas bancas organizadoras de concurso. Olha só a primeira curiosidade que interessante. Ela fala assim: presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Quando chega no STF, não fala presidente, ele fala ministro. Ou seja, no que tange ao STF, todos os membros têm que ser brasileiros natos. Entretanto, na Câmara e no Senado, não são todos os membros, é apenas os presidentes. Entende isso aqui? Logo, um brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Pode ser presidente da Câmara? Não. Um brasileiro naturalizado pode ser senador da República? Pode. Pode ser presidente do Senado? Não. Um brasileiro naturalizado pode ser ministro do STF? Não.
Porque no STF todos os ministros são privativos de brasileiros natos. Ok? Cuidado com essa questão. Questãozinha top, sua prova. Outra observação. Quando ele fala ministro do STF, ele usa aqui, ministro do STF. Então, as bancas gostam de trocar STF por STJ, por exemplo. Né? Trocando só o finalzinho. Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado com isso aqui em prova. São apenas os ministros do STF. STJ não entra nessa exigência de ser brasileiro nato. Lá no STJ pode ser brasileiro naturalizado. Ok? Outro detalhe que eu chamo a sua atenção é que ele fala aqui carreira diplomática, ou seja, diplomata. É o cara que fez curso para esse Instituto Rio Branco. Ou seja, ele vai ser diplomata. Esse cara é brasileiro, tem que ser brasileiro nato. Tá? Outra regrinha, oficial das Forças Armadas. Dois detalhes importantes aqui. Primeiro, o que são as Forças Armadas, né? Então, Forças Armadas, Marinha, Exército. Cuidado com isso aqui em prova, hein? Aeronáutica. Marinha, Exército, Aeronáutica. Ou como eles chamam hoje, FAB, né? Força Aérea Brasileira. Então, cuidado com isso aqui para sua prova. Polícia Militar entra em Forças Armadas? Não. Então, oficial da PM não precisa ser privativo de nato. Tá, Daniel, mas o que é oficial? Não é qualquer membro das Forças Armadas? Não. As Forças Armadas estão divididas em dois grupos. Oficial é praça. Oficial manda, praça é orelha seca. Oficial é foda, praça é manezão. Né? Estou falando isso aqui porque eu fui praça da polícia. Eu sei o que é. Então, oficial é só os cargos de comando. Tenente para cima. A nova moda em prova é perguntar qual que é a patente do cara. Então, olha só. Oficial, entra o tenente, entra capitão, major, coronel. Esses aqui são os cargos de oficiais básicos, né? Aí entra lá, general, essa galera mais fodarástica. Brigadeiro. E aí entra capitão de fragata, tem um monte de termo lá. Olhou esses termos aqui, aproximadamente esses termos aqui, você vai ter oficial. Cargo que tem que ser privativo de brasileiro nato. Tudo bem? Guarde isso aqui para sua prova. Questãozinha muito importante. E por último, nós temos aí o ministro de Estado da Defesa. É o único ministro de Estado privativo de nato. Ministro de Estado da Defesa. Então, em prova, geralmente, eles gostam de fazer perguntas referentes a outros ministérios. Tipo, ministro da Justiça é privativo de nato? Não, não está aqui. Ministro das Relações Exteriores, privativo de nato? Não, não está aqui. Cuidado com isso aqui em prova. Ok? Duas últimas perguntas que já caíram em prova, que são para mim as de nível mais hard sobre o parágrafo 3º. Primeiro, tem um asterisco aqui. Presidente do CNJ. Presidente do Conselho Nacional de Justiça. É cargo privativo de brasileiro nato? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, Daniel, não está na lista? Espera aí. Quem é o presidente do CNJ? O presidente do CNJ sempre vai ser o presidente do STF. Logo, é privativo de nato. Primeira questãozinha top que caiu recentemente em prova, ok? Olha essa outra aqui. Outra top também. Presidente do Congresso Nacional. Outra que já caiu em prova. Congresso Nacional. É privativo de nato? Sim ou não? Porque aqui a Constituição falou presidente da Câmara e do Senado. Queridos, sim. Porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado Federal. Então,
São duas questões aí de cargo privativo de nato que não estão aqui, mas são privativos de nato. Show de bola? Guardou tudinho? Beleza. Então tenho certeza que você vai acertar sua questão de prova. Último termo de nacionalidade agora, para a gente matar a pau e arrebentar nos nossos concursos. Perda da nacionalidade. Tema super polêmico, super legal. Que geralmente os bisões dos alunos acabam errando isso aqui em prova. Tá? Então, primeira pergunta antes da gente ler o dispositivo, vou até ficar aqui na frente aqui, pra você não ler ele, né? Senão você vai colar. Tá? Não vale ler aí também não, bisonhão. Ó. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pergunto para você. Sim ou não? Ó, chega, eu estou ouvindo aqui a galera falando do Brasil. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Cuidado com isso em prova, cara. Porque isso aqui é muito top para a prova. A maioria dos alunos nunca acerta essa questão. Então, atenção, olha só. A Constituição fala o seguinte. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Olha só o que ele falou. Brasileiro. Não especificou que ia ser nato ou naturalizado, não. Ou seja, se ele falou brasileiro, pode ser nato, pode ser naturalizado. Ok? Primeira regrinha. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, cancelada a sua naturalização, obviamente que o inciso 1 é para brasileiros naturalizados. Então, brasileiro naturalizado que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial, hein? Então, cuidado isso aqui para sua prova. Sentença judicial. Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, será declarada a perda da sua nacionalidade. Esta é a primeira regra do texto constitucional, ok? Então, essa aqui destinada, obviamente, ao brasileiro naturalizado. Segunda regra, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Adquirir outra nacionalidade. Queridão, queridão, queridão. Adquirir outra nacionalidade. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Isso é para quem? Nato ou naturalizado. Se ele falou brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, ele não especificou se era nato ou naturalizado. Logo, brasileiro nato ou naturalizado que adquirir outra nacionalidade, será declarada a perda da sua nacionalidade brasileira. Então, imagina o seguinte, eu sou brasileiro. Fui lá para a China, falei, nossa, gente, que lindo a China. Ting-ling-ling-ling-ling. Cantei musiquinha, comi cachorro frito na rua, né? Fiz Tai Chi Chuan lá na rua, lutei lá com Kung Fu. Falei, cara, quero ser um brasileiro, quero ser um chinês. Chegou lá, governo chinês. Eu quero ser um chinês. Pergunto, o que ocorre com a nacionalidade brasileira do peão? Vai perder. Vai perder porque a Constituição diz que se o cara será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade. Cuidado, calma, não chegamos na exceção. Estou falando da regra. A regra é adquirir outra nacionalidade e perde a brasileira. Guarde isso aí com você. Show de bola? Beleza. Só que essa regra traz algumas exceções, ou seja, salvo nos casos de duas exceções em que, mesmo que o brasileiro adquira outra nacionalidade, ele não perderá a brasileira. Quais são essas duas exceções? Primeiro, no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, vamos imaginar que o meu pai seja italiano. Chego lá na Itália, e na Itália tem uma lei dizendo que filho de italiano tem direito a ser italiano nato. Então, eu chego lá na Itália, vou lá, falo assim, olha, eu sou italiano, meu pai é italiano, eu quero ser italiano. Meu pai é italiano, eu quero ser italiano. A Itália vai lá e reconhece a minha nacionalidade originária italiana. Se a Itália reconhecer minha nacionalidade originária italiana, eu passo a ser italiano nato. Então, eu adquiri outra nacionalidade, mas foi pelo reconhecimento de nacionalidade originária estrangeira. Não perco a brasileira, serei brasileiro nato e italiano nato ao mesmo tempo. Tranquilo até aqui? Segunda exceção. Não perde a nacionalidade brasileira no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira,
ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território para o exercício de direitos civis. Então, o brasileiro foi lá jogar futebol na Itália. Aí o cara falou assim, ó, pra você ganhar aqui 20 bilhões de euros por chute, você tem que se naturalizar italiano. Ou seja, imposição de naturalização. Se é imposta a naturalização, o brasileiro não vai perder a sua nacionalidade. Tudo bem até aqui? Fala, Daniel, e se o cara perdeu a nacionalidade, tem como voltar? Tem sim. Então, dependendo da regra da perda, o retorno vai ser uma regra diferente. Então, no caso do inciso 1, ou seja, o cara perdeu a nacionalidade porque ele teve cancelado a sua naturalização, o retorno só por meio de ação rescisória. Então, cuidado com isso aqui. O retorno é só por meio de ação rescisória. Tem que anular essa sentença judicial aqui para o cara voltar. E no caso de aquisição de nacionalidade, o cara que perdeu a nacionalidade, basta fazer um requerimento para o governo brasileiro e ele, se ele é nato, volta como nato, se é naturalizado, volta como naturalizado, sem necessidade de cumprir os requisitos novamente. Show de bola? E aqui a gente finaliza o direito de nacionalidade, tema super importante para a sua prova. Memorize as regrinhas que eu compartilhei com você, que com certeza, no dia que cair na sua prova, você vai pra galera. Beijo no coração e até o próximo tema de Direitos Fundamentais.